Shabbat Shalom a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Paraxá. Hoje é a Paraxá de número 26. A Paraxá de hoje é a Paraxá Shemini, que significa oitavo. Ela corresponde a Levítico, capítulo 9, versículo 1, e vai até o final do capítulo 11, o versículo 47. Paraxá Shemini, só para nós fazermos um resumo dessa Paraxá, ela tem o seu nome porque ela inicia narrando o oitavo dia de consagração do Mishkan, do tabernáculo. A inauguração ali do Mishkan, do tabernáculo, onde o povo traz as ofertas conforme ordenadas pelo Eterno, e culmina ali com um fogo que saiu da presença do Eterno e que consumiu toda a oferta. Nós vimos também no final desse capítulo 9 que a glória de Adonai, ela apareceu a todo o povo, inaugurando assim o Mishkan, o tabernáculo, o Eterno credenciando ali a aceitação de tudo aquilo que foi feito para ele. No capítulo 10, nós temos um episódio fatídico pelo Eterno. E esse capítulo 10, ele nos traz um alerta, e também está escrito que não é servir a Deus da forma como eu acho que devo servir, mas é conforme aquilo que ele ordenou. Porque se eu começo a agir por minha conta própria, do jeito que eu acho que deve ser, ao invés da minha fé, do meu serviço a Deus, da minha adoração, promover em mim vida, vai produzir o quê? Morte. E foi isso que aconteceu no capítulo 10. E, fechando essa paraxá, nós temos o capítulo 11, onde nós temos aquilo que é chamado em hebraico de kashrut, que são as leis alimentares. O Eterno mostrando quais animais eram puros e quais animais eram impuros. E que o povo do Eterno deveria fazer distinção entre esses alimentos. Então, aproveitando o contexto do Levítico capítulo 11, que é muito conhecido como as leis alimentares, nós escolhemos e propomos trabalhar o tema como a alimentação afeta a nossa genética. Será que a alimentação ela tem esse poder de mexer na genética? Genética, será que isso é possível? Então nós vamos trabalhar esse tema hoje. Como que a alimentação ela altera a nossa vida, e será que é possível até mesmo mexer na nossa gene, na nossa genética? Então esse é o nosso tema, um tema muito pertinente para nós messiânicos, nós que seguimos a palavra de Deus de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, e que vai trazer luz e direcionamento para nossas vidas. Então vamos lá. Essa é uma máxima dos nutricionistas, dos médicos, dos cientistas. Você é aquilo que come. Isso é uma máxima. Então, na imagem aí nós temos um gordinho comendo vários hambúrgueres e um outro
homem já magro com seu prato de salada. Então isso aqui é um fato, isso aqui é inquestionável. Nós somos aquilo que nós comemos. Então, quando você vai estudar sobre alimentação, uma máxima da alimentação é essa: você é aquilo que come. Mas vamos avançar. Olha aí. Esse trecho eu extraí do livro do nosso pai na fé, pastor Josué Paulo de Lima, no seu livro do comentário de versículo a versículo do livro de Gênesis. Olha só, o homem e a terra. Então, esse é um comentário dele de Gênesis 2:7, que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, a ser Neshama, alma vivente. E aí, comentando esse texto, ele diz: a ciência prova a veracidade da Bíblia, afirmando que o homem possui em seu corpo, olha só, 19,5% de carbono, 5,01% de nitrogênio, 9,17% de hidrogênio, 61,65% de oxigênio, 0,17% de cloro, 0,03% de magnésio, 0,00003% de cromo, 0,001% de iodo, 0,0004% de cobalto, 0,63% de fósforo, 0,0025% de zinco, 0,005% de ferro. Então, alguns nomes já são comuns para a gente, né? Quando você vai no médico, o médico fala: rapaz, o seu ferro está baixo, seu organismo está faltando zinco nele. Mas vamos prosseguir, que não acabou no ferro, não. 0,063% de enxofre, 0,25% de sódio e 0,0001% de flúor. E olha só, 1,38% de cálcio, né? Outro ponto aqui que o médico falou: olha, o seu cálcio está baixo, seus ossos precisam de cálcio. E, doutor, estou tendo muita cãibra, olha aí, 0,21% de potássio. Aí que o médico fala: você tem que comer banana, você tem que comer alimentos ricos em potássio, que aí diminui as suas câimbras, seus nervos param de embolar. Olha só, nós somos aquilo que comemos. Vamos avançar aí, 0,0001% de manganês, olha que interessante, 0,003% de cobre, você tem cobre no seu corpo, e menos de 0,00003%. Então, nós temos 0,003% de cobre e menos de 0,0003% de selênio e 0,002% de molibdênio. Todos os elementos do pó da terra, como diz a Bíblia. Ou seja, tudo aquilo que é encontrado no ser humano é encontrado também na terra. Você vai encontrar artigos científicos acadêmicos mostrando: olha, parece que a origem do homem é do barro, parece que se encontra a vida humana no barro, e isso confirma a veracidade da Bíblia. Ou seja, tudo aquilo que é encontrado na terra é encontrado no homem, tudo aquilo que é encontrado no homem é encontrado na terra. E aí? Então, quando eu estou precisando de algo, se está me faltando cálcio, se está me faltando potássio, se está me faltando magnésio, que é muito bom para a memória, para o cérebro, enfim,
eu preciso procurar alimentos que vêm da onde? Que também vêm da terra. Daqui, isso é uma máxima da Bíblia, né? Como é que começa o livro sagrado de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Que são os mais comuns, eu tenho que ir nos alimentos da terra, alimentos que são ricos nesses elementos para eu repor o meu corpo, né? E só que o texto diz que nós não somos só pó da terra, nós não somos só argila, barro, né? Deus soprou, inflou o fôlego de vida nas nossas narinas e nós nos tornamos, Neshama, nós nos tornamos alma vivente. Ou seja, assim como o meu corpo ele carece de cálcio, de magnésio, de ferro, de potássio, a minha alma também carece daquilo que é espiritual. Então, por isso que muita gente está aí, depressiva, com síndromes do pânico e síndrome e crise de ansiedade, doenças da alma, daquilo que não é físico. Por quê? Porque esquece que também existe uma alma, esquece que também existe um espírito, e nós precisamos nutrir e alimentar também. Parou de novo? Aí vocês me falam onde que eu parei. A internet hoje não está ajudando. Ok. Ou seja, então, a própria ciência, ela confirma, né, que nós viemos do pó da terra e que nós precisamos de uma alimentação correta, confirmando aquela máxima que nós colocamos, que nós somos aquilo que nós comemos. E, partindo desse princípio, como o nosso tema é a alimentação pode alterar a nossa genética, vamos avançar, então, para o próximo slide. Olha que interessante isso. Alimentos e comportamentos. Fala, não tem como o alimento alterar o meu comportamento, sem chance. Mas não é isso que a ciência vai dizer. Então eu peguei esse professor Braulino Peixoto aí, o cara é neuropsicólogo e ele, olha só o currículo dele aí, Israel, tem até robótica no currículo do camarada, e ele tem capacitação lá em Harvard, né? Então é um zero à esquerda, né, que nós estamos citando aqui, parece que não. Então, o professor neuropsicólogo Braulino Peixoto, ele concedeu uma entrevista num podcast, e essa frase aí é dele: comidas e remédios modulam o corpo humano e altera comportamentos. E na fala dele ele diz, olha, a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia já está há anos-luz da gente. Falou, ó, há 50 anos à nossa frente, eles já sabem disso. Então, aqui, né, eu nem sei como que esse podcast dele ainda está no ar, né, porque não foi sabotado. Porque aqui há um conluio entre a empresa farmacêutica, né, e as empresas alimentícias. Então, elas entenderam que elas conseguem modular o corpo do humano, do ser humano, e que ela consegue influenciar o seu comportamento. Então, a empresa alimentícia, ela criou alimentos que você come e não fica saciado. Dá vontade de você comer de novo.
E tanto ele quanto outros especialistas, eles falaram, olha, vocês ficam preocupados com a cocaína, né, que gera o vício, a dopamina, né, que ela ativa a dopamina e dá aquela sensação de prazer. Ele deu exemplo, o Nescau produz o mesmo. O Nescau que você tem dentro de casa, claro, não é um pico de dopamina igual a cocaína produz, né? Mas o efeito é o mesmo. Pouco menor, mas é o mesmo. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós comemos. Ele vai dizer, olha, hoje a nossa alimentação tem muito açúcar, um pico de açúcar, que a princípio nos dá uma energia e depois aquela queda abrupta. Então causa tristeza, cansaço, desânimo. E as grandes empresas farmacêuticas e alimentícias já descobriram isso. Então, olha que fala interessantíssima. Quando eu ouvi ele falando isso, eu falei, já linkei com a palavra de Deus. Falei, peraí, então a alimentação ela pode influenciar o meu comportamento? Então, isso é interessante. Então, aquilo que eu como influencia no meu comportamento. Esse é o ponto que nós não podemos esquecer. Pessoal da live, está comigo? Dá um ok aí para a gente prosseguir. E aí já pode passar o próximo slide, Rafa. Olha o que o doutor Peixoto ele vai continuar dizendo. O alimento e a nossa saúde mental. Não somente ele, mas outros médicos, psicólogos, neurologistas vão dizer, olha, aquilo que você come afeta a sua psique, a sua saúde mental. Olha o que ele vai dizer. O nosso intestino é como uma central de elaboração de insumos e de matéria-prima, que vai subir pela nossa corrente sanguínea e vai para onde? Para o nosso cérebro. E é que ele chama, que o nosso cérebro, é composto de 1,5 kg de gordura, que recebe como prioridade, esse dado é importante, de 25% a 30% de tudo aquilo que nós consumimos de material energético que vem dos alimentos. Ou seja, aquilo que você come sobe para o seu cérebro. Então, hoje a ciência, junto com a psicologia, está entendendo, olha, aquilo que você come afeta a sua saúde mental. Então, aí que eles estão descobrindo, olha, a nossa alimentação está causando essa síndrome toda aí. Então, aquilo que eu como influencia no meu corpo, porque eu sou aquilo que eu como. Se eu estou precisando de saúde física no meu corpo, se eu estou com uma deficiência de alguma vitamina, eu preciso focar em alimentos que possuem essa vitamina. Então, a alimentação, ela me causa saúde, ela provoca em mim, ela traz para mim saúde física, mas também saúde mental. E aí ele vai dizer, se você se alimenta de uma matéria de baixa qualidade, sua atividade elétrica também será de baixa qualidade, ou seja, você fica burro, rapaz. Aquilo que você come te torna burro. Resumindo a conversa, então a alimentação está diretamente ligada com a nossa saúde mental. Aí você acha aleatório, Deus falou, olha, isso aqui você come, isso aqui você não come. Então vai afetar no seu físico, e vai afetar na sua mente, vai afetar no seu raciocínio. Olha só, a atividade elétrica do nosso cérebro ela é alterada por aquilo que nós consumimos.
Então, aqui é a pessoa que só come hambúrguer, só come pizza, só come carboidratos ruins. Olha aqui o que vai acontecer com ela. Baixa qualidade de atividade elétrica. Aí o raciocínio fica lento. Aquilo que ele come influencia no raciocínio dele. Então, isso é ciência. Eu estou citando aqui ciência. Eu não entrei no campo espiritual e bíblico ainda não. Isso aqui é ciência. São neuropsicólogos, psiquiatras que estão dizendo isso aqui. Olha só, hoje a gente tem um elenco de alimentos altamente inflamatórios que inflama primeiro o intestino e depois vai inflamar aqui a sua fronte, que aí a sinusite, rinite, usnite que a gente tem é o quê? Processo de inflamação do intestino, que ele chamou o quê? De a nossa central de elaboração de insumo de matéria-prima, está no nosso intestino. Está tudo interligado, intestino, corrente sanguínea que vai lá para o nosso cérebro. Então, hoje a gente tem um elenco de alimentos altamente inflamatórios e que não são satisfatórias para a produção elétrica cerebral. O alimento que a gente está consumindo, ela não tem a eletricidade que o nosso cérebro precisa. Por isso que nós estamos ficando o quê? Emburrecidos, com raciocínio lento. Tudo através da nossa alimentação. E aí ele vai citar, por isso que eu falei que interessante o vídeo dele não ter caído, ele cita o McDonald's. E a Islândia, que lá é proibido o McDonald's. E lá tem um museu, Israel, e lá no museu tem um hambúrguer do McDonald's, lá no museu, e que está lá há mais de décadas, e ele está o quê? Intacto. Intacto, Wesley. Só que quando você come, o que causa em você? Ai, McDonald's, prazer, né? Aquela sensação, a sensação do prazer. Só que depois você quer de novo. Então te vicia. O alimento te vicia. Mas vamos avançar. Próximo slide, por favor. Aí eu estou citando um outro médico, né? O psiquiatra Renato Silva. E a especialidade dele é bipolaridade. E a gente hoje em dia precisa ver a pessoa, mesmo ter que estar... Falei, que isso, rapaz? O cara estava rindo agora, já está chorando. Esse pico de comportamento, de temperamento, de sentimento, o que é isso? E aí ele, psiquiatra, ele vai falar também da importância dos alimentos com a nossa saúde mental. E a influência que os alimentos causam, e perdão, ele que cita o caso do McDonald's, que eu acabei de citar. Ele diz, olha, ele fecha o vídeo dele com essa frase. Não basta fazer dieta. Que ele definiu como dieta o tipo de dieta que você começa e para. Tem muita gente que fala que, eu estou fazendo dieta. Tá, mas não é algo contínuo. É algo que a pessoa começa e para. Eu falo, isso não adianta. Não adianta dieta nesse sentido de começar e parar. Fazer por determinado tempo. Não. Olha o que ele diz. Na alimentação tem que se ter um estilo alimentar. Eu falo, não, você não falou isso não. É aquilo que a Bíblia dá para a gente. Levítico 11 é o quê? É um estilo alimentar. É algo fixo. Depois que você conheceu essa verdade, você comeu porco? Não comeu mais. Você criou o quê? Um estilo de vida. Um hábito alimentar. Isso aí passou a ser o seu hábito de vida. Então você mudou completamente o seu corpo e a sua mente. Nós estamos falando de corpo e mente. Mas vamos avançar. Então, olha que interessante. Estilo alimentar, hábito alimentar,
O outro doutor falou de que o alimento e a sua influência no nosso comportamento. E agora, a nossa querida doutora Kátia Hanaka. Tem que falar até devagarzinho para não embolar a língua. Ela também concede uma entrevista no podcast, que ela vai falar, Israel, do projeto Genoma Humano. Opa, agora nós vamos entrar na genética. Na alimentação, alterando a nossa gene. E aí ela lembra a entrevistadora, que também tinha conhecimento, do projeto Genoma Humano, que foi o quê? Ideia do exército americano. De quê? Como destruir? Olha a ideia do exército americano. Como que eu destruo um ser humano sem destruir os prédios? Eu não quero destruir a cidade, eu quero só destruir o ser humano. E aí, falando da bomba atômica, né? Que quando ela cai, ela destrói tudo. Né? Cientistas de 18 países participam desse estudo do projeto Genoma Humano americano, do exército americano, que, ao analisarem o DNA, eles pegaram o DNA e destrincharam ele, abriram ele e falaram, vamos ver o DNA. E aí, eles descobriram como interferir no fluxo energético que aquela espiral energética do DNA tem. E como que eu vou interferir no fluxo energético dessa espiral do DNA? Através de alimentos modificados. E aí ela dá o exemplo do leite e do glúten. Aquilo que você compra de caixinha, aquilo não é leite. Leia a caixinha. Está escrito lá, contém leite. Contém leite, então não é leite. O glúten, o trigo que nós consumimos hoje, ela vai citar aqui. Então, esses alimentos modificados, eles funcionam como isolantes desse fluxo energético. Meu Deus. Então, eles descobriram hoje como que eu destruo o ser humano sem destruir o prédio, sem destruir uma cidade. Eu mexo com o DNA dele. E o ser humano é o quê? É aquilo que ele come. Então, eles descobriram, olha, se eu mudo a alimentação, eu mudo a genética. E se eu mudo a genética, eu consigo destruir o ser humano. E aí, ela dá o exemplo, olha, o pão da ceia de Yeshua, ela vai dizer o pão da Santa Ceia, claro, né? E é uma adaptação minha, tinha 12 pares de cromossomos. Hoje, o mesmo pão que a gente come, são 42 pares de cromossomos. Nós não comemos o mesmo trigo da época de Yeshua. Totalmente modificado. Então, para nós, ainda nós precisamos mais respeitar essa lei alimentar para ver se o dano em nós seja menor. Seja menor. Próximo slide. Com certeza no supermercado você já viu esse Tzinho aí, nos alimentos, nas embalagens. Se você não viu, você vai ficar atento a partir de hoje. Israel está rindo porque eu olhei aqui e esqueci daqui. Mas vamos lá. Se você não viu esse Tzinho, passe a olhar as embalagens agora. Interessante, porque é recente, são 25 anos só aproximadamente que aparece esses Tzinho aí, os alimentos transgênicos, que são alimentos geneticamente modificados.
E você vai encontrar, lógico, pessoas que vão dizer, não, isso aí foi a maravilha, porque diminuiu o uso de agrotóxicos. Eu alterei geneticamente o alimento para não ter que usar muito agrotóxico. Só que essa alteração genética dos alimentos, eu sou aquilo que eu como. Então, essa alteração genética, não, porque quando você come, você quebra. E quando há o processo digestivo, destrói tudo. Então, é tranquilo, não tem problema. Eu encontrei pessoas dizendo isso. Mas encontrei também médicos que quebraram o protocolo e falaram, não coma, evite, procure alimentos que não sejam transgênicos, porque eles foram geneticamente modificados. Ele deu vários exemplos, eu me lembro aqui de 2 agora, por exemplo, margarina, meu Deus, aquilo é um veneno, totalmente geneticamente modificado a gordura dela, e que vai causar o quê? Infarto. Principalmente vai destruir o seu coração. Ele deu exemplo do óleo também de cozinha que nós usamos, né? Que a soja foi modificada geneticamente, é transgênica hoje. E aí ele falou até que você compra lá no supermercado canola. Falou, não existe planta canola. Falou, o quê? Foi o último que eu comprei, como assim você está falando isso comigo? E ele é mais caro ainda, eu achei que eu estava comprando óleo de qualidade. Falei, não existe. Aquilo é uma sigla. É um alimento totalmente geneticamente modificado. E aí ele dá o exemplo, de tudo, o ideal é você não usar o óleo, a fritura. Use, então, o de semente de girassol, que é o menos nocivo. E melhor ainda, não tem um cheiro muito bom, mas use o óleo de coco. Mas, em contrapartida, é o quê? Muito caro. Então, nem todo mundo vai ter condições. Mas vão para a roça e vão fazer o melhor ainda, usar o quê? Gordura de galinha. Altamente natural, totalmente natural e saudável. Então, os alimentos modificam geneticamente o ser humano. Então, nós vimos a doutora falando. Então, peraí, vamos recapitular. Então, aquilo que eu como altera meu comportamento. Aquilo que eu como pode me adoecer, como pode me dar saúde física. Aquilo que eu como altera o meu raciocínio, altera a minha saúde mental. Aquilo que eu como altera a minha gene, a minha genética. Aí eu faço uma pergunta no próximo slide. Será que os alimentos influenciam também a nossa espiritualidade? Hoje a cristandade vai dizer o quê? Não. Hoje os religiosos vão dizer, não tem problema nenhum você comer o que você quer. Falei, peraí, o que eu como altera a minha saúde física. O que eu como altera a minha saúde mental. O que eu como altera até a minha genética. E o que eu como não altera a minha espiritualidade? Ah, me conta outra. Você acha então que Deus deu Levítico 11 por acaso? Há mais de 3.500 anos atrás, há 3.300 anos atrás, ele deu essa lista de alimentos. Olha, isso aqui você come, isso aqui você não come. Será que os alimentos que eu como influenciam na minha espiritualidade? A resposta é sim. Sim. Por mais que a maioria dos padres, pastores vão dizer que não, a Bíblia diz que sim. E eu estou com Paulo, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Se Paulo, quando ele disse isso, não existia Novo Testamento, a que ele se referia como Escritura?
aquilo que hoje é chamado de Antigo Testamento, ou de forma pejorativa, Velho Testamento. Paulo diz, olha, aquilo que vocês chamam de Velho, de Antigo Testamento, é proveitoso, é inspirado por Deus, e conduz um homem em salvação, está lá em Timóteo. Confere para mim esse é 2 Timóteo 3,16. É isso mesmo. 2 Timóteo 3,16 diz assim, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, Levítico 11 está aqui. E valiosa para ensinar a verdade. E mais, convencer do pecado. Corrigir erros. Hoje você vai corrigir erros até alimentares. E treinar no viver correto. Dessa forma, quem pertence a Deus, você pertence a Deus. Isso aqui é para quem pertence a Deus, Paulo dizendo. Quem pertence a Deus pode ser plenamente equipado para toda boa obra. Ponto. Então, eu peguei o final da paraxá de hoje. O final de Levítico 11, das leis alimentares. Olha o que diz Deus. Eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Mas espera aí. Essa ideia de pertencer ao povo de Deus tem a ver com a alimentação? Olha o que Deus está dizendo, olha, eu vos tirei da terra do Egito para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, você quer dizer que o conceito de Kedushá, de santidade, tem a ver com alimento? Porque esse texto está em Levítico 11, sim. O conceito de santidade está em Levítico 11. E o Eterno falou, olha, o conceito de você pertencer a mim e eu ser o seu Deus tem a ver com aquilo que você come. Esta é a lei dos animais, das aves e de toda alma vivente que move nas águas e de toda criatura que povoa a terra. Olha só, versículo 47, para fazer diferença entre o impuro e o limpo. Olha a ideia. As leis alimentares, a lei de Kashrut em hebraico é para você o quê? Exercitar o livre-arbítrio. Eu já ensinei isso aqui. Isso eu como, isso eu não como. Eu estou exercitando o meu livre-arbítrio. Eu estou fortalecendo o meu livre-arbítrio. Perceba, aquilo que eu como está lá em Gênesis e vai até Apocalipse, gente. Qual que foi o primeiro teste do homem? Foi sobre aquilo que ele come. Você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comer, livre-arbítrio. Livre-arbítrio, comer. Então, quando eu obedeço às leis alimentares, eu estou fortalecendo o meu livre-arbítrio. Então, está lá desde Gênesis. O motivo da queda do homem foi que ele não conseguiu o quê? Vencer a sua inclinação. Vencer o seu desejo, que estava, ora, externo, representado na serpente, que depois o quê? Ao pecar, ele internalizou e passou a fazer parte da natureza de Adão e Eva e da nossa. O Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Então, aquilo que eu como está lá desde Gênesis,
Quando ele peca e come do fruto do conhecimento do bem e do mal, qual árvore que ele podia comer e que ele perdeu acesso? Tinha duas árvores, né? O pastor Wagner ensinou sobre as duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, como é que chama a outra árvore? Da vida. Não é bom que o homem continue comendo da árvore da vida, conhecia de Serrará. E aí ele perde acesso à árvore da vida. E o que tem lá em Apocalipse? Aquele que vencer, darei a ele o direito de comer da árvore da vida. Então, a ideia de comer está em Gênesis e vai até Apocalipse. Desde Gênesis até Apocalipse. Então, quando eu obedeço às leis alimentares, cachiruto, eu fortaleço o meu discernimento, o meu livre-arbítrio. Então, versículo 47, para fazer a diferença entre o imundo e o limpo. E entre os animais que podem comer e os animais em que se não podem comer. Então, de novo, o conceito de livre-arbítrio e principalmente o conceito de kedushá, de santidade, está ligado em Levítico 11. O conceito de pertencer a Deus, para que Deus seja o meu Deus, está ligado com até mesmo a minha alimentação. Mas vamos avançar. Aí na imagem nós temos o kosher e o not kosher, né? Os alimentos permitidos e os alimentos não permitidos, né? Essa colinha aí é boa para os alimentos que é permitido a gente comer e os alimentos que não é permitido a gente comer. Eu posso comer vaca, eu posso comer ovelha, eu posso comer cabra, eu posso comer veado. Eu não posso comer porco, eu não posso comer coelho, eu não posso comer canguru. Então, lá na Austrália, não pode comer canguru. Eu posso comer frango, eu posso comer pato, eu posso comer ganso, eu posso comer peru. Pode. Só que eu não posso comer abutre, eu não posso comer águia, eu não posso comer coruja. Eu posso comer truta, eu posso comer atum, eu posso comer salmão. Salmão eu posso, que bom. Mas eu não posso comer crustáceos, moluscos e mamíferos marinhos. Olha que interessante. Porque são peixes de couro. Então aí está uma colinha dos alimentos que eu posso, os alimentos que eu não posso. Quer entender mais sobre os alimentos que você pode, os alimentos que você não pode, é só ler Levítico 11 e a repetição e o complemento em Deuteronômio 14. E aí, para a gente finalizar, os alimentos influenciam na nossa espiritualidade? Sim. Olha que interessante. Levítico 11, 23 a 25, olha o que diz o Eterno. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. Essa expressão em hebraico é muito forte. Abominação é como se fosse idolatria. É a mesma palavra, isso aqui é abominável. É abominável quanto a idolatria, é abominável comer o porco, é abominável eu comer o abutre, é abominável comer crustáceos. Isso aqui é palavra de Deus. E aí o texto continua: e por este vos tornareis imundos também. Então, aquilo que eu como produz em mim impureza. Eu fico impuro. E também é uma impureza ritual, é uma impureza cerimonial. A pessoa que tinha contato com esses animais
ou comesse da carne deles, ou tocasse no cadáveres deles, a pessoa ficava impura ritualmente, cerimonialmente. Ela ficava impura até a tarde. Ou seja, ela não poderia adorar a Deus naquele estado de impureza. Então, aquilo que eu como torna em mim, pode causar em mim impureza e pode afetar o quê? A minha adoração a Deus. Isso não é ensinado hoje. Pelo contrário, é ensinado que isso foi abolido. Mas aquilo que eu como me causa impureza. Eu fico também em hebraico. Então, lá, qualquer que tocar o seu cadáver imundo será, qualquer que tocar o seu cadáver imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver lavará suas vestes e será imundo cerimonialmente até a tarde, até o pôr do sol. Então, é uma impureza temporária, mas você fica impuro. É aquilo que Yeshua disse, olha, você come algo impuro, depois você vai na latrina, você vai no vaso, vai jogar fora, acabou, eliminou aquilo. Então é uma impureza temporária, mas você fica impuro. Afeta você ter acesso ao templo, afeta a você ter acesso a Deus, aquilo que você come. Então, deve ser abominável, isso é uma palavra sheketz, em hebraico, forte, porque é o mesmo para deitar homem com homem, é o mesmo para idolatria, é o mesmo para alimento não caché, não permitido. Mas vamos avançar para a gente concluir. Olha aí, eu achei muito interessante, no site do Rabat, tem um artigo que se chama Deus se importa com aquilo que eu como? E aí o rabino que escreveu esse artigo, ele colocou isso que eu achei interessante a gente trazer. O povo judeu foi escolhido no Monte Sinai para tornar-se um reino de sacerdotes e uma nação sagrada. Olha o termo que ele usa, que é o mesmo que Pedro vai usar para os gentios. A razão da alimentação caché é que ela foi projetada para trazer refinamento e purificação ao povo judeu. Os alimentos que comemos são absorvidos pelo corpo, olha só, penetrando em nossa carne e no nosso sangue, nós já falamos isso aí, e afetando diretamente todos os aspectos do nosso ser. Falamos da psique, da saúde mental e falamos da nossa genética. Olha o exemplo que ele vai dar. Por que o Eterno proibiu as aves de rapina? Né? Coruja, abutre, águia, tudo é ave de rapina, corvo. Por que eu não posso comer ave de rapina, Eterno? As aves de rapina e os animais carnívoros têm o poder de influenciar aquele que os come com atributos agressivos e estão entre os alimentos proibidos pela Torá. Então, aquilo que eu como, segundo os rabinos, aquilo que eu como vai influenciar no meu comportamento. Ah, mas peraí, você falou que um neuropsicólogo falou isso também, que aquilo que eu como altera o meu comportamento? Mas se eu falasse primeiro que era o rabino, mas como eu usei a ciência, que o neuropsicólogo falou, olha, a empresa farmacêutica, a empresa alimentícia já aprendeu que consigo modular o corpo humano e consigo alterar o comportamento deles através da alimentação. Aí vem o rabino e fala, sabe por que o Eterno deu Levítico 11? A cachiruta e as leis alimentares? Por que ele proibiu certos tipos de animais você não comer? Porque vai influenciar no seu comportamento. Vai ativar o quê? Você vai ficar mais agressivo.
Vou nem falar, né? Se você comer porco, como é que você vai ficar, né? Não precisa nem falar. Então, as aves de rapina e os animais carnívoros têm o poder de influenciar aquele que os come com atributos agressivos e estão entre os alimentos proibidos pela Torá. Para um judeu, o alimento não kasher embota a mente. O que disse o psiquiatra Renato mesmo? Que aquilo que eu como afeta a minha saúde mental. Aí vem o rabino e fala, olha, os judeus não comem o alimento não kasher porque embota a mente. Ai, pastor, eu não estou entendendo nada da Bíblia. É claro, meu filho, aquilo que você come está embotando a sua mente. É por isso que você lê a Bíblia e não entende. É por isso que você está no culto e não sente a presença de Deus. Você acha que sente. Então, o alimento não kasher embota a mente e o coração. Olha só o que ele diz, reduzindo a capacidade de absorver conceitos de Torá e mitzvot. Não consegue entender a revelação da palavra. Inclusive, mesmo aquelas mitzvot, aqueles mandamentos que podem ser entendidas pela inteligência humana. Ah, não estou entendendo. Aquilo que você está comendo, está te emburrecendo, está tirando a sua sensibilidade espiritual. Por isso que você não está entendendo a palavra de Deus, os mandamentos, está te atrapalhando. Então, aquilo que eu como, sim, influencia na minha espiritualidade. Vamos avançar. E aí eu vou citar só 2 textos para a gente finalizar. Primeiro, 1 Coríntios 6,13, que diz, Paulo está dizendo, olha, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, e aqui inclui impureza alimentar. O corpo não é para impureza, mas para quem? Mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E nesse capítulo ainda, Paulo vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como que aquilo que o Pai falou, você vai ser meu, você vai ser santo, esse alimento aqui é abominável. Aí eu como. Bendito sejas tu, Senhor, que criou o porco. E como porco. E aí eu falo que o meu corpo é templo e morada do Espírito. Paulo está dizendo, o corpo não é para impureza. Como que o Pai deu e o Filho anulou? Não tem lógica essa teologia. O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, o Espírito de Santidade, vai habitar num corpo que só come porcaria? Então, Paulo está dizendo, o corpo é para o Senhor, então o meu corpo também tem que ser santo. E voltando na máxima que nós iniciamos, você é aquilo que você come. E aí agora, para a gente finalizar, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Lembra que o rabino usou lá que o povo de Israel é um reino de sacerdotes, uma nação santa? Pedro vai usar esse mesmo texto aqui na sua carta. E Pedro também vai citar Levítico 11, falando de Kedushá, o conceito de santidade. Ele diz, olha, como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Opa, antes você não sabia a verdade.
Antes você era ignorante. Você não sabia aquilo que podia comer, aquilo que não podia comer. Quem te ensinou isso? Mas agora, você é filho da obediência. E você não deve ter o comportamento que tinha anteriormente quando você era ignorante. Versículo 15, pelo contrário. Segundo, é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santo também vós mesmos em todo o procedimento. Corpo, alma e espírito. Corpo, você é aquilo que você come. Aquilo que você come define a sua santidade. Porque está escrito, olha só o que ele cita, gente. Como que eu vou desvincular, tirar Levítico 11 do texto aqui de Pedro? Estava demorando o carro da vassoura. Porque está escrito, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E assim nós finalizamos, meus irmãos. Então nós vimos que o alimento, ele altera a minha saúde, ele pode me dar saúde, como eu, dependendo daquilo que eu como, eu posso ficar enfermo, porque eu sou aquilo que eu como. A alimentação, ela altera a minha mente, o meu raciocínio, a minha saúde mental. A alimentação altera a minha genética. E quarto, por que que não? A alimentação também altera e influencia na minha espiritualidade. Então, meus queridos, vamos obedecer. Como disse Pedro, agora nós não somos inocentes mais, agora nós não somos ignorantes mais. Vamos viver a Kashrut, vamos viver as leis alimentares, que a maioria daqueles que se dizem povo de Deus, perceba que Levítico 11 começa dizendo, olha, eu vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus, portanto sejam santos como eu sou santo. E aí ele dá a lista alimentar. Aí eu digo que eu sou povo de Deus, aí eu digo que eu sou santo, mas eu não obedeço às leis alimentares? Não faz sentido nenhum. Essa teologia é incoerente, como o pastor Wagner gosta. Então é isso, meus queridos. Que o Eterno nos continue guiando, que o Eterno continue nos direcionando, que o Eterno continue nos dando sabedoria, conhecimento, que o Eterno continue nos enchendo do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, para vivermos de acordo com a sua palavra. Shabbat Shalom, um sábado de paz, um sábado de luz, um sábado de revelação, um sábado cheio da presença de Deus sobre a sua vida, em nome de Yeshua. Amém. Amém.